A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje vocês já devem estar vendo aí na tela, continuando a nossa série sobre o Evangelho de João. João capítulo 1, nós estamos, já foram mais ou menos 8, 9 episódios. Vamos lá, passagem de Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós vamos analisar nos próximos 2 vídeos o versículo do 29 ao 34, palavra a palavra, explicação por explicação. Porém, para o vídeo não se alongar, passagem do 29 ao 31 nesse vídeo, no próximo do 32 ao 34, 3 versículos para cada vídeo. Não vou ler, é do 29 ao 31, então vamos lá. João capítulo 1, versículos do 29 ao 31. Vamos lá, referências cruzadas, como eu falei antes de começar. Eu vou versículo a versículo de todo o Evangelho, é uma série transitória, né? A gente vai falar dela no decorrer dos dias, dos finais de semana, não serão todos os finais de semana. Eu vou acabar esse primeiro capítulo, ela vai ficar um tempo ausente, faremos outras programações aqui no canal e a tendência é a gente variar. Essa é uma série que vai durar por um bom tempo, porque a ideia é analisar versículo a versículo, o original, comparar com as versões, inclusive a versão traduzida que eu uso para fazer comparação é a Bíblia King James e a versão do original é a Bíblia Strong, que seria a transliteração, tanto o Antigo Testamento em hebraico quanto o Novo Testamento em grego, certo? Então vamos lá, repetindo, João capítulo 1, versículos do 29 ao 31, vamos às referências cruzadas. Gênesis, capítulo 22, versículo 7, Êxodo, capítulo 12, versículo 3, Êxodo, capítulo 28, versículo 38, Levítico, capítulo 10, versículo 17, Levítico, capítulo 16, versículo 21, Números, capítulo 7, versículo 39, capítulo 18, versículo 1, capítulo 18, versículo 23, capítulo 21, versículo 9, capítulo 28, versículo 3, Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 11, livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículo 2, são as referências. Você vê que tem muita profecia, você vê que tem muita regra, muita norma, muita análise levítica, análise de sacerdócio nesse, e vocês já vão entender porque fala de Messias, fala do Cordeiro, do sacrifício, da cruz, do trabalho que Deus faz para nos salvar. Enfim, vamos falar de Cordeiro, vamos agora à análise das palavras. Vamos lá, palavra a palavra. Ioannes é João, ele é o que anuncia sobre o Cordeiro. Então, se você voltar lá, ó, no dia seguinte, João viu Jesus. Então, aqui está fazendo referência diretamente a ele, tá? Então, Ioannis é João. Oral, já falei dessa palavra outras vezes, traduzido como viu, e implica no versículo apenas não ver fisicamente, mas ter uma revelação sobre quem é Jesus. Então, aqui está falando que João viu quem era, enxergou de fato Deus, enxergou que ali se tratava do Messias. Legó significa disse, e essa utilização verbal sugere um momento decisivo e profético no ministério de João. Ele está falando ou afirmando, tá? Jesus é Jesus em grego, o Senhor salva, e é a menção de Jesus que é central nesse versículo, pois João transmite uma mensagem vital sobre a menção dele. Erkomai ou erchomai significa se aproximar, e aqui é usado para descrever a chegada de Jesus ao ministério, um movimento que deve ser tratado com expectativa e referência. Ide, a expressão eis, é um chamado à atenção, semelhante a veja, está alertando, preste atenção, sinal de relevância e um convite a reconhecer o que está acontecendo, para dar atenção a este chamado, tá? Aminós. Aminós significa cordeiro. No contexto bíblico, o cordeiro é a figura de sacrifício e é fortemente associado à Páscoa e à expiação dos pecados, por isso também falando tanto do Pentateuco, Êxodo, Gênesis, Deuteronômio, enfim, Números. Theos é Deus, e no contexto do versículo implica na natureza divina e importante ligação com a salvação, tá? No caso, falando aqui de Deus através de Jesus. Airó significa remove, indica uma ação de levantar ou tirar. Nesta declaração, sugere que Jesus tem a autoridade e a capacidade de tirar o pecado, papel central da missão redentora. Amartia, ou hamartia, significa pecado, que se refere à transgressão da lei de Deus.
No contexto do versículo, fala-se da condição humana que precisa de redenção, ligando diretamente a Cristo. Cosmos é o mundo, tá? Nesse contexto, pode se referir à humanidade, implicando a obra de Jesus, que abrange a todos os homens. Isso já foi referenciado em outros momentos. Não é apenas um grupo específico. Fala da humanidade, cosmologicamente, universalmente, tá? O versículo em si é um momento crucial no Evangelho de João, onde João Batista introduz Jesus como o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Essa declaração encapsula o tema central de redenção e sacrifício. O uso da expressão Cordeiro de Deus é profundamente significativo, pois ressoa com a tradição da Páscoa e o simbolismo sacrificial do Antigo Testamento. Por isso aqui, Levítico, questão do sacerdócio, Êxodo, a questão do milagre da salvação, Gênesis, o milagre da criação do mundo, enfim, tudo relacionado através da palavra. Essa linguagem clara de João Batista enfatiza que a vinda de Jesus representa uma nova era de salvação, onde o pecado que separa a humanidade de Deus está sendo tratado de maneira definitiva. Essa afirmativa de que ele remove o pecado sugere não apenas uma expiação temporal, mas uma solução completa para a condição pecaminosa da humanidade. O mundo, conforme mencionado, indica a abrangência do ministério de Jesus, ou seja, a todo o mundo, revelando o amor universal, como eu falei, de Deus para com a sua criação, com a intenção de proporcionar a todos uma salvação. Este versículo é não apenas uma declaração sobre identidade, mas a poderosa proclamação da missão do Cristo, que culmina com a sua morte e a ressurreição, oferecendo clara oportunidade de reconciliação com o Altíssimo. Vamos para o versículo 30, este é aquele de quem eu falei. Vamos referências cruzadas, Lucas capítulo 3, verso 16, João 15, João, enfim. Não temos referência, aqui está falando claramente de João Batista, tá? Que é algo bem cristão mesmo. Vamos agora para a explicação prática, palavra, outos. Significa este ou isto e refere-se a alguém previamente mencionado. No contexto do versículo, ele está afirmando e reafirmando a identidade de Cristo, deixando claro que ele é o sujeito da declaração. Em mim significa ser ou existir, já falei dessa palavra outras muitas vezes, indica a afirmação de que o sujeito da declaração é de fato identificado como aquele de quem está se falando, mostrando e deixando claro a concretude dessa importância dessa fala. Os significa quem ou qual. No contexto, João se refere diretamente a Jesus, qualificando-o como alguém com um significado profundo e especial. Metá, preposição traduzida como após, indica sequência de tempo ou posição. Aqui, no contexto do versículo, sugere que João vem depois de Jesus. Sugere que Jesus vem depois de João, tá? Vamos colocar aqui as claras. Jesus veio depois de João, ministerialmente, mas ele tem a primazia, como eu falei antes. Mas aqui sugere que Jesus vem depois de João. Mas o uso de sequência, do jeito que foi tratado no versículo, é importante para comparação entre os dois, tá? Erchomai, já falamos, significa vir o chegar, indica a ação de Jesus apresentando ao povo após João, marcando um momento importante na revelação. Resumindo, há uma apresentação aí. Ele chegou, marca um momento importante nessa revelação. Antropos significa homem e é usado de maneira geral para se referir ao ser humano. Neste versículo, reforça a humanidade de Jesus além de sua divindade, essência que é crucial para entender a teologia do Novo Testamento. Ginomai significa tornar-se ou vir a ser, e no contexto do versículo implica que a primazia de Jesus, como eu falei agora há pouco, é algo que ele possui por natureza, não como uma conquista temporal, mas como uma característica intrínseca à sua essência. Fazendo novamente, apesar de nesse versículo não ter referência cruzada, quando fala de primazia, vem no caso da transformação dele sair lá do Gênesis, né, da criação, Elohim, trazendo para a prática na Terra, a partir do Novo Testamento. Proteros, a palavra proteros significa anterior ou primeiro, é utilizado aqui para expressar a superioridade de Jesus, que não apenas chega depois de João, mas tem uma existência que transcende o tempo. Quando a gente fala que o Deus, né, é altíssimo, no alto dos altos, e ele é eterno, transcendendo qualquer medida de tempo. Ele é o tempo. Einai, verbo ser, usado no contexto de existência, que fazendo referência ao eu sou quem eu sou, do Êxodo, a gente pode fazer esse link. Não tem referência cruzada, então a gente pode linkar tudo com o Antigo Testamento. A Bíblia é separada em dois
dois tipos de livros, né? Mas a partir da questão do Cristo, que a gente tem a junção de tudo. Ele é a pedra angular, tá? Ego vem do eu, significa eu. É a primeira pessoa singular usada por João, destacando a perspectiva do testemunho pessoal sobre Jesus. Esse versículo é crucial para a compreensão da identidade de Jesus e do papel de João Batista. Aqui, João reafirma sua própria função como precursor, contrastando-se com Jesus, que ele identifica como aquele de quem eu falei. No caso, as pregações a respeito do Mashiach, ou do Messias. O uso da palavra este serve para tornar explícita a referência a Jesus, enquanto o verbo ser dá um peso revelador à afirmação. João não apenas antecipa a vinda de Jesus, mas atesta sobre sua pré-existência, sua primazia, uma primazia eterna. Isso é fundamental para entender essa teologia cristã, já que sublinha a natureza da pré-existência e sua autoridade suprema. A declaração provocadora de que Jesus já existia antes de mim não apenas fornece um testemunho da superioridade do Cristo, mas também enfatiza a importância da missão redentora, que é o centro e o principal motivo da existência do cristianismo. Com isso, o evangelista intensifica a chamada à fé, ressaltando que Jesus não é apenas o homem que vem, mas o homem que sempre foi, o Deus encarnado que traz a salvação. Último versículo desse vídeo, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, por isso vim batizando com água. Vamos referências cruzadas. Temos aqui o versículo 3 do capítulo 40 de Isaías, Isaías 40, versículo 3, a voz que clama no deserto, Malaquias, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 2, Mateus, Marcos, Lucas, enfim, então as referências são estas aqui. Vamos agora para a prática do versículo. Versículo curtinho. Cai significa e ou também conecta as ideias dos eventos. Neste contexto, conecta a ação de João com o que ele está testemunhando. Ioannes, o Ioannes refere-se a João, o Batista, uma figura importante no Novo Testamento, que preparou o caminho para Jesus, e o papel dele, no caso, é crucial para entender a identidade de Cristo. Ele prepara o caminho, ele que clarifica a ideia sobre quem é o Cristo. Marturel, traduzido como deu testemunho, implica na declaração de verdade, e no caso de João é uma autêntica verdade sobre a divindade de Jesus e a confirmação da sua missão. Legó, dizer ou falar, e refere-se ao ato de João declarar algo importante, fazendo referência ao marturel de agora há pouco. Ele está dizendo, ele está falando algo importante e está dando testemunho, declarando a autenticidade e a verdade. Para ficar bem claro, tá? Isso implica que suas palavras têm significância e autoridade. Roti, traduzido como que introduz uma declaração ou explicação, aqui conduzindo a declaração de João Batista sobre o testemunho. Cai, novamente, conecta e agrega informações, reforçando a sequência narrativa. Teomai, significa ver no sentido de contemplar, e implica um olhar atento, significativo e valorizativo, valor, né? Dá valor para essa impressão que está sendo vista, essa situação, não apenas uma observação casual. Não é só ver, é enxergar também, tá? No sentido profundo. Pneuma, refere-se a espírito, que é uma das pessoas da Trindade, coincidentemente, pneumático vem de, no caso em espanhol, pneumático é pneu, algo que se infla. Pneumologista, que estuda os pulmões, que se enchem de ar, ou seja, fazendo referência ao espírito que habita, ele nos enche, é aquele sopro de vida. A gente faz essa análise das palavras em grego e vê o significado mais profundo. Indica a presença ativa de Deus e simboliza a unção de Jesus, ou seja, preencheu o mundo com luz, tá? Katabainó significa descer e indica movimento em direção ao lugar inferior, simbolizando a vinda do Espírito sobre Jesus, conforme eu acabei de falar, que encheu Jesus, confirmando a sua missão. No caso, Jesus é o próprio Deus. Aqui é para santificar a parte carnal encarnada, né? O verbo encarnado. Apo, traduzido como do ou a partir de, indica a origem do ato de descer, que neste caso é do céu. Ouranos significa céu, que simboliza a origem divina e a conexão celestial do Espírito com Jesus. Hos, traduzido como, introduz uma comparação
ligando a descida do Espírito com uma pomba. Peristera refere-se à pomba, é um símbolo de paz, pureza, usado aqui para descrever a forma como o Espírito desceu. Que fique claro, não foi uma pomba em si, o animal, é que nós, seres humanos falhos e com capacidade limitada, nós temos que ter as referências terrenas para a gente compreender essa ação completamente altíssima e divina, e perfeita também. É algo que é uma física, uma movimentação mecânica que não cabe a nosso entendimento limitado compreender totalmente, tá? Apesar da crença católica, né, alguns acreditarem que de fato era um animalzinho, uma pombinha, até a representação da paz da pomba branca pode passar por essa interpretação bíblica, mas aqui esse é um dos papéis do canal, mostrar no grego, no original, o mais singelo e sincero possível, de uma forma extremamente pedagógica, que a pomba aqui é símbolo ou um símbolo de paz e pureza, usado aqui para descrever a forma como o Espírito desceu sobre Jesus. Se você olhar a forma que a pomba bate a asa, é algo muito sutil. Tem aquele barulho, então deve ter sido algo magistral, mas aqui é um símbolo de paz e pureza. Beleza? Vamos para a próxima palavra, cai. Cai significa, ela conecta mais de uma vez ideias, reforça a continuidade do relato. E panó significa sobre, indica a posição do Espírito em relação a Jesus, ressaltando a ideia de autoridade e ação direta. Epi significa sobre, implica uma relação mais próxima e ativa. O Espírito repousa de maneira singular sobre Jesus, destacando sua unção. Autos refere-se a ele, referindo-se diretamente a Jesus. Tá? Trata-se de um pronome, destaca-se a identidade da pessoa sobre quem o Espírito repousa. O versículo em si é a chave na compreensão do ministério de Jesus, da confirmação da identidade do Messias. A narração de João Batista, testemunhando todo esse fato, é essencial para entender a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, a pedra angular que eu falei. João dá testemunho da manifestação do Espírito Santo que desce do céu para repousar sobre Jesus. Este ato simboliza a escolha divina e a unção do Filho, designando-o como Salvador. A descida do Espírito em forma de pomba não é casual. É um símbolo poderoso que evoca paz e pureza, características do ministério de Jesus. Além disso, destaca o cumprimento de promessas anteriores feitas por Deus e a conexão direta entre céu e sua obra criadora e redentora, pelo Filho, para o Filho e através do Filho. O uso do vi por João enfatiza que ele não apenas ouviu sobre esses eventos, mas os presenciou, conferindo autenticidade à sua declaração. Neste caso, o versículo torna um marco do reconhecimento da revelação ministerial do Cristo, como prometido anteriormente, que ele viria ao mundo, trazendo esperança, redenção e salvação a todos que nele creem. Frisando esse último pedacinho antes de terminar o vídeo, esse versículo é um marco da revelação do ministério de Jesus prometido ao mundo, trazendo esperança e redenção a todos que nele creem. Fica aqui a mensagem, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, João capítulo 1, versículos do 29 ao 31, quem quiser ler depois. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Um abraço.